É isso aí, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Corrida On Demand. Esse é o nosso programa de número 12 e comigo nesse programa está ela, Laís. Seja bem-vinda ao nosso Corrida On Demand. Palmas! Boa noite, Brasil. Boa noite, galera do YouTube, Instagram. Vamos lá, né, fazer essa live aí que tá pesada hoje, hein? Tô sentindo peso. Hoje tá que tá. Boa noite, Lili. É isso aí. Conosco também tem ele que é um dos responsáveis por essa live acontecer e depois eu explico por quê. André Padilha, palmas pra ele! Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Pode mandar perguntas aí no YouTube. Manda pergunta pro chefe aí, que hoje ele diz que vai tirar todas as dúvidas. Baixar a pace de 9 para 4. Vai ter que fazer milagre agora, hein, Mário? Vou deixar passar a receita, né? Deixar pra você resolver isso aí depois, né? Mas aproveitando, participando com a gente hoje, o Mário e o Douglas. O Mário vai se apresentar agora aí, falar um pouquinho dele aí, da corrida, como começou. Se apresenta aí, Mário. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos aí. Obrigado por estar online aí, participando da live. Obrigado a todos pelo convite. Thiago, a Laís e o André. Bom, sou Mário Basso. Eu treino, né? Eu corro desde 2010, mas eu treino efetivo, assim, mais pensando em maratonas e tudo mais, em 2015. Em 2019, eu me tornei treinador de corrida, junto com a minha esposa Mônica, que ela me ajuda na assessoria esportiva da Top. E com isso eu comecei essa onda aí de maratonas e treinos e tudo mais, para mais forte, e buscando sempre melhorar aí dentro do que eu venho planejando dentro dos treinos aí. Então eu mesmo me treino, né? Eu sei que é difícil se auto-treinar, mas além da galera aí da Top, eu vou me treinando, né, para tentar buscar melhorar o pace aí nas provas. Breve resumo. Eu queria saber como é que é você se treinar, se tem puxada de orelha, se não tem. Tô exclusivo, minha filha. Eu brinco que eu sou o treinador que treina, né? Então eu faço antes, tipo, os treinos, assim, vários que eu vou inovando, assim, algumas coisas, né? Senão você vai sempre na mesma. Eu vou me testando antes e mostrando para todo mundo o que é possível fazer para eles, né? Para os alunos. Então, tipo assim, dá para fazer, é factível fazer, né? E a evolução, né? Então, acho que todos eles veem o quanto a evolução vem, a constância, né? Os treinos, tem dia que não dá certo, mas quantos deu certo, né? Até falo com eles, pô, hoje não entrou, tipo, mas quantos deu bom, né? Quantos por cento tá dentro, assim? E quantos não? Tem dias ruins. Dentro do ciclo dessa última maratona, eu tive um longo ruim, né? Então, não é esse longo ruim que pode martelar a nossa cabeça, né? Mas se autotreinar é bem complicado, assim, né? Pô, será que vai dar certo? Será que tá dentro do caminho, não tá? Com quem que eu vou tirar dúvida, né? Às vezes eu falo até com os alunos mesmo para tirar dúvida, assim, tipo, cara, o que você acha? Tá indo bem, não tá? O que você acha? Daí vai aquele bate-papo, assim, entre a galera também, né? Para poder se autoavaliar e aprender também. Show de bola, é isso aí. É isso aí. Aproveitando também... E quem mais tá com a gente? Pode falar, Thiago. Falar agora, e aproveitando e já chamar o nosso outro parceiro. Eu ia chamar o Douglas já para se apresentar também. Então chame, por favor, né? Por favor. Só fala. E aí daquele que ousar interromper. Boa noite, pessoal. Douglas, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiramente, obrigado aí, Laís, André, né? Thiago, pelo convite de participar aqui da live. Agradeço a todo mundo aí que está online, assistindo, né? E vários que já me mandaram mensagem aqui, né? Desejando boa sorte para a live. E vamos lá, meu nome é Douglas Freitas. Eu sou novo, sim, me considero novo na corrida, não tão novo de idade, né? Eu estou com 41 anos e eu entrei na corrida, né, no esporte corrida em 2019, né? Então esse ano está fazendo 5 anos que eu estou nesse esporte, né? Comecei em 2019 ali com uma equipe lá uns amigos lá da empresa que eu trabalho, né? Eles são corredores, né? Eles praticam ali saúde e qualidade de vida, caminham, correm, né? E já tinha esse grupo lá, era grupo, né? Eles faziam uma corrida de vez em quando, assim, no ano, 2 ou 3, né? Aí um convite de um amigo lá, ele convidou para participar, né? Eu era do futebol, daí acabei, será que eu consigo? Daí ele vai correr 5 km, eu achava um absurdo correr 5 km, falei, será que eu consigo, né?
Aí eu fui lá para a primeira corrida minha, 5 km, fui ali em Campinas, no Decathlon, e eu acabei fazendo um tempo aí que a equipe, que os corredores lá já ficaram super contentes, ficaram lá falando, nossa, você já fez, primeira corrida, você já fez 5 km, daí eu pensei, acho que é isso mesmo, acho que eu acho que eu vou gostar desse esporte. Daí dali foi, né, foi para 10 km, que eu achava absurdo também, depois foi para 15, foi para 20, hoje eu vou treinar 20 km para mim e falo, nossa, hoje é 20, tranquilo, né, você olha pro relógio, passa rapidinho. Aí eu, em 2022, vamos falar um pouquinho do como que eu entrei nesse meio das maratonas, né, em 2022 eu fiz minha primeira maratona, que foi a SP City, e aí depois, no ano passado, em 2023, em janeiro de 2023, eu conheci o Mário, né? E aí o Mário fez um convite para estar junto na equipe dele, né? Hoje eu faço parte da equipe da Top. E aí, por coincidentemente, ele falou para mim, vou correr Boston. Eu falei, eu também vou, né? Que foi em abril do ano passado, né? 23. Aí ele falou, não, vamos que eu vou te preparar e a gente vai junto lá e vamos correr, né? Vamos fazer a mesma maratona, eu vou te preparar, né? Que eu não estava seguindo planilha nenhuma, no caso, né? Para fazer o treino, né? E aí fui para Boston, né, ano passado, e depois, no final do ano, corri Florianópolis, os 42 de Florianópolis, né? Junto com a equipe da Top. E hoje, no 5º ano meu, né? No 2º de maratona, né? Pude fazer Tóquio também, né? Que para mim foi uma realização enorme. Acho que a gente vai falar bastante disso aqui, né? Então, eu ainda tenho aqui no sentimento, no meu coração, ainda um pouco da emoção de tudo que a gente passou lá em Tóquio, né? Que foi muito bom, sabe? Foi uma realização enorme, né? Tá lá, poder fazer os 42, fazer o que eu amo, né? Que é correr, que eu criei um amor por esse esporte, né? E fazer o que eu amo do outro lado do mundo, né? E com muita gente torcendo, família, amigos, a empresas, a Top em si, a equipe da Top, todo mundo mandando mensagem. Então, a gente sabia que a gente estava representando muitas pessoas aqui e motivando também, que eu acho que esse um fator bastante importante na vida da gente, né? Que é motivar, né? A gente sabe que a gente vê para fora o atletismo sendo tão... estando sempre à frente em tudo, né? E aqui a gente não sente tanto isso. Então, a gente, como amador, né? Ainda conseguir incentivar, motivar as pessoas aqui à nossa volta, não há o que pague, né? Eu sou de Amparo, né? Não sei se o pessoal conhece aí Amparo aqui do lado de Pedreira, do lado de Serra Negra, né? Pertinho de Hortolândia, onde o Mário mora, né? Então a gente consigo fazer uns treinos junto com eles, presencial, que ele sempre acaba fazendo em Campinas, então facilita bastante, né? E é isso, um pouquinho de mim, né? Eu acho que o restante vai surgir aí nas perguntas, né? Para não atropelar aí, não. Ô Douglas, deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui. Pera aí, deixa eu até cortar um pouquinho, viu, Thiago? Fica à vontade. Douglas, você começou a correr em 2019, aí teve a pandemia 2021, sua primeira maratona foi em 2022. Sim. Vê se eu estou acompanhando o raciocínio aqui da cronologia aí. E aí você, em 2022, você fez a primeira maratona, que foi a SP City. Sim. E já pegou índice na sua primeira maratona para Boston? Exatamente. Tá louco, pode parar. Tchau, gente. Thiago. Não. Acabou a live. Douglas vai sair da live. Na primeira prova dele, na primeira maratona, ele já pega índice para Boston. E não tava nem com o Mário ainda, hein? E não tava nem com o Mário ainda. O Japa Voador. Japa Voador de Amparo. Pesada essa live. Essa live. Então eu já quero começar, já que o Douglas já comentou que a primeira maratona dele foi na SP City. Quer dizer, Mário, quando foi a sua primeira maratona? Quando foi que você deixou? Hoje, essa vai ser a minha primeira. Por onde que você começou? A primeira foi... Você lembra? Na verdade, eu nunca gostei de maratona quando eu era mais começando a correr, né? Deu uma ideia louca, eu vou correr a maratona. Daí eu fui fazer aquele desafio do Pateta na Disney. Vamos tentar lá. Fiz o 21 e o 42. Cagada. Já comecei fazendo o 21 e 42 na sequência. Daí eu fechei a primeira para 3 horas e 6. A minha treinadora na época queria me matar porque eu saí muito forte primeira meia, acho que eu virei para 1,31. Falei, acho que dá sub 3, só fazer um 29 e fechou. Quebrei lá no 37.
Ouvi um monte do treinador. Aí depois abandonei, acho que eu voltei em 2019 para começar a ideia das Majors, né? E fui para Floripa, daí eu fiz o índice para Boston, porém daí teve a pandemia, daí começou. Daí eu tive que refazer, eu fiz Floripa, que é um lugar que eu amo de paixão, e a Mônica sempre vamos para lá, então a gente sempre vou fazer, sempre em Floripa. É sensacional Floripa. Quem puder ter a oportunidade de ir, vai pra Floripa. Ano que vem. Eu vou falar pro meu treinador me preparar que o ano que vem eu quero ir pra lá. Aceita, vou falar com ele depois. Ele é uma pessoa boa. Daí foi Floripa, daí eu fiz um índice lá, primeiro pra Boston, daí caducou, né, que são 2 anos, daí eu tive que refazer em 2022, daí a gente fez e aí começou Boston e tudo mais, né, então deu super certo lá de fazer a prova lá em Florianópolis, conseguir o índice e começar a batalha aí das Majors. Eu falo que isso agora virou plano de vida agora. Pra mim, a gente falou disso, né, mano? É o plano de vida nosso agora é completar as Majors aí e vambora, né? Acho que isso agora ficou pra mim, assim, também, né, como um plano de vida. Meninos, bom, já que a gente tá falando aí, né, das Majors, eu queria que vocês comentassem um pouquinho pra gente como que vocês chegaram na Maratona de Tóquio, né? Se foi por sorteio, eu vi que você estava falando que por essa questão de índice, né? Então explica pra gente mais ou menos como que funciona pra gente conseguir poder participar dessas Majors. Bom, cada uma tem uma particularidade, né? Boston só por índice, né? Tóquio você consegue por índice, mas pro masculino é 2 horas e 32. E o Douglas tem 2,37, o Douglas 2,42, então teve que ir por sorteio. E o feminino é sub-3 para Tóquio. Então você entra, mas não porque você tem o índice você vai, né? Eles vão fazer um sorteio dentro daquelas pessoas. São, acho que eles chamam de sub-elite, até lá para largar é um lugar totalmente diferente. Você larga bem atrás da elite, atrás da galera. Então é bem, bem diferente assim. Mas a gente foi por sorteio. Mas tem também a opção por caridade, que você doa uma quantidade de dinheiro, né? E você ajuda uma instituição lá da cidade e eles te dão uma inscrição, que é uma das opções também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse índice, por exemplo, que você faz são nas maratonas aqui no Brasil, são as maratonas nacionais. Então você vai para Floripa e você tem que ter um tempo, é isso? Sim, você pode ter o de Floripa que vale, e tem algumas que valem, né? Geralmente as maiores valem, né? Não são todas, né? Tem algum, dentro da World Marathons Atlético, ele tem as maratonas que são válidas. Por exemplo, Sorocaba era para ser válida, mas devido ao que aconteceu no passado, foi retirado, né? Que deu uma distância menor. Mas SP City, Maratona de São Paulo, ainda mais quando você quer para índice, né? É bom você pegar uma prova que você vê que tem uma capacidade ok da prova, né? E também o percurso, seja um percurso bom para fazer, né? Entendi. Mas acho que Tóquio é o mais apertado que tem para índice, é 2,32. Esse esquema do índice é igual para todas as maratonas ou não? Ou cada maratona tem a sua? Não, para Berlim é 2,45. Para Boston, começa com sub-3, né? Mas teve nota de corte esse ano, acho que foi 2,53, Douglas, eu não lembro, a galera comentou. Mas isso depende da idade também, né, Depende Mário? da idade. Como a gente está falando aqui para um canal tem muitos iniciantes também que vão ouvir depois, né? Uhum. É bom falar isso, depende Eu vou da ouvir idade. depois. Olha o Thiago Sim. levantando a mão do iniciante ali. O índice é assim, algumas provas brasileiras, elas são credenciadas para fornecer o índice para algumas majors, né? Então, por exemplo, a SP City Rio de Janeiro Porto Alegre. Floripa também, Porto Alegre, excelente, por causa do frio, uma prova bem plana, né? E aí depende da idade, tem os cortes de 30 a 34, eu não lembro se é a cada 4 ou a cada 10 anos, Mário. 5 anos geralmente, mas começa ali com sub-3, a cada 5 anos aumenta 5 minutos, assim, pro masculino, Esse né? índice que você tá falando é para que faixa? 40 anos? Não, o sub-3 para Boston é até 30 anos, né? 30 anos. Daí, Conforme a pessoa vai ficando, mais idade, o índice vai aumentando. Vai subindo 5 minutos. Isso para Boston, né? Para Berlim, por exemplo, é 2,45 até 45 anos, por exemplo. Depois é uma outra faixa, sabe? O Tóquio é 2,32, quase já lindo. é forte, né? É muito forte. Mas muito isso forte. aí é para limitar a quantidade de participantes? O que você acha, Mário? É para... Eu acho que Tóquio tem um pensamento um pouco diferente, que eles colocam como sub-elite. Então eles pegam amadores muito bons e colocam atrás da elite, para ter aquela sensação, sabe? Como seria da elite. Mas são 50 pessoas só. Então é bem, bem restrito, assim.
os de Tóquio, né? Por exemplo, Londres não existe sorteio por tempo, só para quem mora lá no Reino Unido. O restante do sorteio. Então, eu e o Douglas ia tentar, mas por sorteio, não por índice. O índice lá não existe pra gente, só para quem é morador mesmo. E esse lance do sorteio, ele serve também para aquela parte de quando você faz a doação, porque você comentou que tem essa parte, eu vi o Sérgio comentando, não lembro para qual maratona que foi. Eu não lembro se foi ele que tava comentando, mas é de um outro atleta que tava precisando, é um atleta que ele tava entrevistando, que tava esperando ser sorteado e era uma atleta, perdão, e ela optou por ir por ONGs, mas parece que teve um processo que além de você fazer todo o processo de doação com a ONG, também tem um lance de você ser sorteado dentro da ONG para poder participar. É mais ou menos assim também que funciona para ONGs, no caso, para todas as maratonas ou não? Para as majors ou não? Então, tem algumas que tem uns pacotes também de agência também, que eu acabei esquecendo, tipo Rent a Tour, por exemplo, que você consegue pagar uma taxa lá e você tem inscrição garantida. Essas por ONGs, depende do valor. Então, tipo, tem gente que vai doar, sei lá, chutar um valor, 10 mil reais, sabe? Para conseguir uma vaga. Mas geralmente para quem doa mais tem a vaga garantida. Então, mas tem uns caminhos lá, eu nunca fiz por caridade, também não entrei muito em detalhes, mas tem um pessoal aqui do Brasil que ajuda muito, do Majors Brasil, para tirar essas dúvidas e para ajudar quem quer fazer, que é a Vera ali. Ela tem até alguns grupos no WhatsApp que super ajudam assim, a galera assim, para quem tem dúvida, para ONGs e tudo mais. E até para direcionar, talvez, a pessoa para qual que seria melhor para ela, sabe? Que faz sentido para ela. Legal. A ONG também para ajudar. Não só ajudar, né, por causa da vaga, mas ter um bem por trás disso. Uma certa identificação, né? Eu vi essa história que tem, não é só você participar da ONG, não é só você fazer a doação, mas você tem que ter algum tipo de história que se conecte com aquela ONG, porque senão nem nesse processo você entra, né? Tem esse lance também, né? Sim. Tem esse processo também. Por que você quer participar com essa ONG, sabe? Então é uma das perguntas que eles fazem lá. Legal, show de bola. Ô Douglas, deixa eu te legal. perguntar uma parada. Com o processo de treinamento, vou falar um pouco desse de treinamento pra Tóquio, por exemplo. Como é que foi? O Mário pegou muito no seu pé? Não pegou? Como é que... Não montei essa planilha esse mês ainda, hein? Pô, deixa eu mudar o discurso, deixa eu repensar o que eu vou falar. Não, vamos lá. Vamos falar desse ciclo, né, que é o de Tóquio que a gente tá falando, né? E foram aí 12 semanas, né? Eu comecei meu ciclo ali na primeira semana de dezembro, né? O Mário pós-Florianópolis, né? Que a gente fez ali no final de agosto, dia 27, acho, de agosto. A gente já saiu dali, né? Aí depois, quando a gente descobriu que a gente iria para Tóquio, né? Ele já mencionou que a partir de dezembro já ia iniciar o ciclo, né? Para Tóquio Marathon, né? Então a gente já tinha que dar uma recuada aí, segurar provas e tudo mais, né? Até tinha umas 2 provas ainda em dezembro, só que eu conversei com ele, daí ele fez um ajuste ali para mim aproveitar a prova ainda com velocidade ali, para depois ele focar ali na maratona, né, após essas provas, né, só os longão que eu fui mantendo, né, desde o começo da primeira semana de dezembro, e assim, o longão, ele preparou para mim, né, toda a quilometragem, né, que eu ia correr na semana, né, em cima da minha rotina, né, que eu passei para ele minha rotina, né, que eu trabalho, tem isso, tem todos os afazeres ali da minha rotina, né, então o que eu consegui disponibilizar para treino dava em média de 70 km por semana. Então foi isso que eu corri, que eu treinei 70 km por semana em média, né, distribuída em 5 treinos, né, e o longão no final de semana, né, esse longão progressivo, que foi até o pico do treino ali, que foi 34 km, né? Depois eu fui reduzindo isso até chegar no último longão ali, uma semana antes, para 18 km. Eu tive um imprevisto, né? O Mário até me ajudou bastante, né? Tive um imprevisto no final de janeiro, que eu acabei pegando uma gripe. Deu um quadro leve de pneumonia, né? Então, eu fiquei até um pouco preocupado aí, tive que me afastar de uma semana do meu trabalho, né? Fiquei 9 dias aí praticamente sem treinar. E o Mário, né, me levantou para cima e falou que não ia perder condicionamento, porque eu já vinha aí de um ciclo para Floripa, já vinha de um ciclo aí respeitando. Isso que é importante, respeitar os treinos, né? Não tinha pulado nenhum treino até chegar nessa gripe aí que eu tive, né? E manteve eu com a cabeça
organizado ali, com a cabeça forte ali, para não se desesperar, né? E depois que passou os dias, eu voltei a treinar e como me mantive bem aí com a cabeça, né? Voltei até mais forte, até melhor, sabe? Voltei mais confiante, que eu falei, nossa, passei por isso e ainda tô correndo nesse ritmo, né? Talvez, o Mário até comentou, talvez lá na prova você perca um ou 2 minutos, não sei, mas você vai fazer uma prova espetacular, tenho certeza disso, né? E não foi exatamente o que ele falou, né? Cheguei lá extremamente confiante, né? Por ter respeitado todo esse ciclo aí, e algumas vezes até o Mário me corrigiu com um pouquinho a mais que eu puxei em algum treino, né? Ele falou, olha, você puxou um pouco a mais nesse, no próximo, tenta cadenciar melhor, né? Então, eu falei, eu tô aprendendo algumas coisas na corrida ainda, né? Então, eu pedi para ele, mas como que eu cadencio certo, né? Daí ele vai lá e explica para mim, né? E esse foi o meu ciclo, tá? Então, foi 12 semanas, com esse imprevisto no meio, só que como eu vim seguindo certinho a risca, né? Então, esse imprevisto no meio de 9 dias aí não me fez falta lá na frente, né? O dia da maratona. Pessoal, a gente tá com umas perguntas aqui no YouTube. Posso puxar, Thiago? Vai embora, puxa aí. A Carol Paganotti, ela tá perguntando, uma pergunta pros dois, pro Mário e pro Douglas. Quando que vocês iniciaram na corrida? Vocês já começaram com pace forte? Ou seja, esse pace que a gente tá tentando chegar e não conseguiu ainda? Responde pra nós. Vixe, primeira corrida foi em 2010, na Unicamp. Foi a primeira corrida da Unicamp ainda eu corri. Eu corri pace 4 e 5. Tá de brincadeira. O cara já começa com pace 4, mano. Mário saiu da live. Eu comentei da minha primeira corrida, né? Que foi com o time ali da empresa que eu trabalho, com os Peptons Runners, né? Foi ali, né, na Decathlon, 5 km, foi no final de janeiro de 2019, e eu fiz, o Mário me ajuda com o pace aí, tá? Eu fiz em 22 minutos, tá? Não sei que pace que dá isso, Mário. 4 e 24. Ô, louco. Só que tinha, metade da prova era uma subida da Decathlon, outra metade era uma descida da Decathlon, né? Então, e eu fiquei, de verdade, Laís, eu fiquei 5 km, primeira corrida, eu fiquei uma semana quase que não conseguia sentar, sabe? De tanta dor que eu fiquei no corpo inteiro, sabe? Eu nunca tinha corrido na vida, né? Correr uma corrida de morro aí, de subida. Eu fiquei uma semana aí de molho. Falei, nossa senhora, que dor em tudo, sabe? Olha, depois a gente vai bater um papo no off, gente. Pra vocês me contar como que funciona. Porque eu tô há 2 anos, entendeu? Faz 2 anos aqui, puxando um pace 4,30 e eu termino com o pulmão no chão. É assim que funciona. Acredito que a pergunta da Carol foi respondida, ela tá lá igual eu, entendeu? Como isso é possível, Brasil? Mas tudo bem, é possível e eles conseguiram fazer. Ai. É isso aí, Carol. Valeu pela sua pergunta. Continua mandando as suas perguntas aqui. Tem mais perguntas, tem salve. Mandar uma boa noite pra galera que tá aqui na nossa live. E aproveitando, pra você que tá chegando agora, você que ainda não segue o Corrida On Demand lá no Instagram, segue lá, @Corrida On Demand. Segue lá, deixa o seu like, compartilha os seus treinos, que isso é muito legal. Saiba que o seu treino pode encorajar outras pessoas, pode motivar outras pessoas, então vai treinar, marca a gente lá, que a gente vai compartilhar o seu treino, isso é muito legal. Sejam todos bem-vindos, participe, manda suas perguntas, já tem mais perguntas do YouTube. E eu queria voltar para esse bloco agora perguntando quais são os principais fatores na hora de estruturar um treinamento para uma prova como essa, Mário. Eu sei que existem maratonas e maratonas, né? Então, para cada uma existe um grau de dificuldade, uma necessidade de treino, mas no caso de Tóquio em específico, como é que você fez esse planejamento para essa prova? Como é que tua cabeça pensou? Porque você teve que se autotreinar, né? E treinar o Douglas também. Como é que funcionou a sua cabeça nessa preparação para Tóquio? Bom, a preparação, acho que o Douglas falou, né? Começou ali na primeira semana de dezembro e foi quando teve a corrida aqui em Hortolândia que o Douglas ganhou também, 5K aqui em Hortolândia. Tentei acompanhar esse japonês, não deu muito certo não. Ela tava voando. Daí, quando eu vim embora, eu falei, acho que eu fiz coisa errada ali. Ele ganhou na nossa cidade, foi o cara veio lá de Amparo, ganhou aqui em Hortolândia, aqui em casa, perdi em casa. Depois não sabe porque a planilha fica ruim. Depois não sabe por quê, né?
Mas o planejamento, assim, ele vai desde do pace que a gente queria. Eu não gosto muito de fazer provas durante o ciclo, a menos que for de meia maratona como teste. A gente fez uma prova nesse ciclo todo, que foi o desafio do Guerreiro Americano, 19 km. E foi até bacana essa corrida, porque eu falei pro Douglas, vamos correr o pace da maratona, que a gente tava chutando uns 3:40. Eu falei, vamos tentar fazer o 19K 3:40 ali no começo do ciclo, para ver se vai dar bom. Daí eu falei assim, como o Douglas tinha comentado, ele não é muito bom de ritmar a prova. Daí eu falei assim, eu vou ritmando a prova e você vem junto comigo. Só que chegou no KM7, eu fui pegar água e o Douglas não pegou, só que a água tava um pouco mais longe. Ele abriu acho que uns 200 metros, ele começou a dar tiro. A hora que eu olhava pro relógio, tava tipo 3:30, 3:20. Eu falei, cara, eu não vou conseguir pegar o Douglas. E comecei. Depois tem uma decidona de 1 km, eu olhava pro relógio, 3:10 no relógio. O Douglas descendo igual um doido. Eu falei, gente, é hoje. Como que eu pego esse cara aí? Na subida, eu consegui encostar nele, faltando acho que 1 km, acho que eu em sexto, ele em sétimo, a gente tava um do lado do outro, e um cara passou a gente. Daí eu fui pro Douglas assim, eu não vou, eu vim aqui fazer 3:40, eu fiz 3:40, eu vou terminar 3:40. Ele falou assim, eu vou. Eu falei assim, cuidado com o posterior, falei pra ele. Tá puxando um pouquinho a direita, falei pra ele tava puxando a direita. Se você quer ir, vai, eu não vou. Ficar em sexto, não. Daí ele olhou pro meu cara e falou assim, também não vou não. Ele ficou os dois do lado do outro. Vambora. Ele já pensou no que poderia vir, né? Mas por Tóquio ser teoricamente plano, né, tem algumas falsas subidas ali no percurso, não precisa ficar pegando muita subida, treino com subida, rampa, essas coisas assim. É mais tentar treinar um ritmo. Então nos longos eu vejo muitas pessoas treinando, tipo, pra maratona, quer correr, vou dar um exemplo, quer correr sub 3, pace de 4:15, todo longo 4:15, martelando 4:15. Vai chegar na maratona cansado, vai pagar uma conta alta lá no final. Então, assim, o longo, eu entendo que é tempo de disposição que você tá correndo. Você tem que estar exposto ao tempo. Você tem que se preocupar muito com o pace. Vai ter os treinos ritmados? Vai ter o treino, mas não são todos. Então, assim, faça um trotão, se você quer correr 4:15, corra 4:40, 4:30, 4:35. É um ritmo confortável, sabe? Não forçar tanto, não pegar tanta subida, porque não precisa, né? Mas pra quem conhece a Hortolândia aqui é meio que impossível, né? Não pegar subida, né? Então, para cada longo de 30K, dava tipo 200 de elevação, né? Até agradecer o pessoal que acompanhou aí os longão, o Luiz, o Jeff, que foram comigo em vários longões. Mas é isso, é tentar planejar um percurso similar da prova. Boston tinha muita subida, já falei pros meninos, pega a subida que a gente vai sofrer lá no KM 27, lá vai ter que subir 5 km. Quem for fazer Nova York, bastante subida, então vai ter vários sobe e desce. Chicago já é plano. Então você tem que pensar na prova e levar o que vai acontecer lá para a sua realidade. O único problema de fato que a gente teve muito é que fez muito calor, então a gente sofreu bastante nos longos. Eu perdia quase 3 quilos em cada longo. Então, muita hidratação, a Raquel deu um super apoio aí para poder ajustar toda aí a nutricionista, para poder chegar super bem lá na prova lá e fazer o que fez lá. Ô Mário, deixa eu aproveitar aí que você tá falando de estruturar o treino, né? Uhum. E uma pergunta que o pessoal sempre, assim, acaba caindo na roda de quando a gente termina uma prova ou tá numa prova. Como que você avalia, ou como que é avaliar um aluno que quer ir para maratona? Já que a gente está falando de maratona, né? Talvez falar de meia também, mas vamos falar de maratona. Sim. O aluno fez lá 5, tá fazendo 5, 10K, quero ir para os 42. Como é que você avalia isso? Como é que chega nessa decisão de, vamos treinar para isso? Primeiro, acho que a conversa, né? Ver se a pessoa está disposta a seguir um ciclo, né, de 12 semanas. Porque a maratona é um dia, né? Mas a história começou lá em dezembro, igual o Douglas falou. Começou em dezembro para terminar em março. Você está disposto a ficar 3 meses treinando? 4 meses? É porque, assim, o Douglas foi 3 meses porque ele já fazia maratona. Para quem não faz, às vezes, vai ser uns 6 meses. 8 meses para quem tá do 10 para maratona. Então, assim, calejar no 21K é uma primeira opção. Que nem eu falo, pessoal, como tá seu 21K? Vou anotar, chefe. Peraí, vou anotar, chefe. Peraí. Anota aí. Acho que uma das opções boas do 21K é você correr, sei lá, abaixo de 2 horas. Uma primeira meta. Porque se ficar 5 horas, 6 horas correndo, cara, eu acho muito sofrido. Eu não indico meus alunos fazer isso. Ficar 5, 6 horas lá, sabe? Martelando, assim. Que é muito sofrido pra ele Mário, também. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma meia maratona, né? Eu conheço amigos assim, eu vou fazer uma maratona, mas sem me preocupar com o tempo. Porque eu quero ter um 42 no currículo lá. Se eu acabar com 5 horas, 5 horas e meia, igual você tá falando do tempo de exposição, né? Você acha muita coisa, então o que ficaria bom aí é perto de 4 horas, pelo menos, 4h30? 4h30 ali,
no máximo, né? Acho que seria um bom tempo, assim, pra você ficar exposto. Porque, assim, os seus longos... Um pace lá de 6:15, 6 e pouquinho, 6:30, né? Sabe? 6:30. Porque você pensa assim, um longo do Douglas, 30K, se ele fizer 4:0, cara, em 2 horas ele fecha. Um exemplo, um final de semana, no sábado, ele treinou 2 horas. Alguém que tá com um pace 6, no mínimo, com ajuste, vai 3 horas e meia, 4 horas. Então, assim, tem novos treinamentos que você não faz longões, tipo igual o Douglas fez no ciclo dele, igual eu fiz. Você reduz essa carga para 2 horas e meia, 2 horas. Eu tô estudando isso ainda, não terminei, mas eu tô vendo alguns métodos assim também, de você reduzir no longão e ir para maratona, sabe? Você reduz o tempo de exposição no sábado, mas é um pouco arriscado também. Existe porque acaba ficando muito sofrido, né? E aí às vezes a pessoa, em vez de pegar o gosto ali, querer fazer uma nova maratona, ela acaba pegando medo ou não vou fazer mais porque foi extremamente sofrido, né? Teve uma aluna que fez, né, em Florianópolis com a gente, e ela não queria fazer maratona. Eu falei, não, você consegue fazer, vamos ajustar a carga, vamos fazer, vai dar certo, você vai conseguir, porque ela sofreu muito na primeira, ela terminou acho que em 5 horas. Pra ela foi o fim, acho que eu sei sabe? Quem é. Muito tempo. Ela demorou, acho que uns 10 anos depois para fazer uma nova maratona. Então, daí ela conseguiu o índice ainda. Então, assim, é tudo conversado, eu acho. É um passo cada vez, vamos fazer a meia bem feita, depois a gente vai evoluindo. Então, assim, fazer a meia acho que é o primeiro passo. Uma meia, assim, terminei, sabe? Porque são 12 semanas que você vai fazer pelo menos uma meia maratona por final de semana, pelo menos. Só na última aqui E não tem quantidade, né? Quantas meias eu vou fazer? Sei lá, o aluno tem 5 meia maratona e tá ali legal, já pode começar uma planilha de maratona? Sim, pode começar. É mais o tempo que ele vai ter que se dedicar, né? É um longo tempo, né? São 3 meses, né? Geralmente 3, 4 meses dedicado para um dia. Eu só vou dar um exemplo de um treino desse ciclo aqui. Eu comentei que eu tive uma gripe ali, né? No finalzinho de janeiro. E quando eu me recuperei ali, né, passei pelo médico aqui, Amparo, aqui, ele falou, não, agora tá limpo o pulmão, pode voltar. Aí eu falei com o Mário, tem um próximo, eu perdi um longo só no meu ciclo, né, que foi de um final de semana, e o longo seguinte, após eu melhorar, era 30 km. Aí eu falei, Mário, o que você me sugere? O que ele me sugeriu? Ele falou, você esquece pace, você vai correr 30 km corre lá, 2 horas e meia. O que é para você recuperar até voltar a respirar, você não precisa correr mais do que isso, né? 2 horas e meia que é mais ou menos o tempo que eu fui para correr 2 horas e 40 em Tóquio, mas é mais próximo ali do que você vai correr em Tóquio, para você sentir como que tá sua respiração, a volta do pulmão, se você teve ali a pneumonia, né? Então ele falou, não olha para pace, não é tempo, vamos fazer o tempo próximo da maratona do que você precisa para ver. Daí eu terminei ela, ele já me deu um retorno ali, cara, tá bem. E eu falei que eu tava bem também, que a respiração encaixou tudo, né? E aí depois eu voltei normal pro ciclo, seguindo o que já tava. Só um exemplo a mais, é que ele falou do tempo, né, que corre, né? Pessoal, eu vou puxar aqui, ó, mais uma perguntinha do YouTube. Nós temos aqui a Tatiane Keller. Ela tá perguntando se durante o percurso da maratona de Tóquio, voltando lá para Tóquio, o clima estava frio e interferiu no rendimento da prova. Tava muito frio. Muito frio. Nossa, eu acho 30 km pra frente. Nossa, Boston fez frio, mas, tipo assim, tava frio, mas tava um frio, tipo, de 5 graus. Lá tava com 2 e hora a sensação de -1. Eu acho que foi no 32, foi quando eu tava bem até o 30, 31, mas a hora que eu virei numa avenida lá, que eu não lembro o nome, acabou, sabe? Tava ventando muito, muito. Começou, tipo, cortar boca, cortar nariz, meio que sangrar, sabe? Porque tava muito frio. Você respirava, doía, assim. Então foram 5 km ali, acho que do 32 ao 37, né, Douglas? Exatamente. Que tava, né, contra. Foi a pior parte da prova, acho que pra muita gente ali. Você via muita gente tendo queimbra ali, né, também, por causa de frio. Ô, Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá dizendo pra mim que o clima lá tava muito frio. O clima em Tóquio é seco, certo? Se não me engano, é isso. Eu queria saber, na questão da hidratação, se teve alguma... Tipo assim, vocês sentiram alguma diferença lá? Tiveram que se hidratar mais ou não? Como que foi? Por questão do tempo seco. Explica pra gente como que foi essa parte de hidratação com vocês. O que vocês sentiram? Dificuldade ou não?
Maior hidratação, menos hidratação? Como foi? Eu costumo todos os pontos de água pegar água pra dar uma goladinha, sabe? Pra molhar a boca, sabe? Pra molhar um pouco a garganta, pra não deixar secar. Então eu acho isso muito importante. Assim, eu uso isso, né? Então sempre. Só que eu não pego isotônico. Eles davam isotônico, eu não pegava. Tinha gente que pegava. Um porque fica melecada a mão e já não sabe. E o segundo ponto é que eu tava com gel. Então eu tinha a estratégia dos géis para ser usado a cada 12, 13 km e a cada milha tinha água. Então a cada milha eu pegava um copinho de água e molhava a boca um pouco, sabe? Sim. Então mas não tomava tipo o copo inteiro, porque você também não consegue, porque é copo de papel lá. Você tem que dobrar ele no meio e tomar ele de lado. Se você tomar ele de frente, você joga tudo na sua cara também. Então você tem que tomar ele de lado e fazer biquinho ainda no copo de papel ali. Então, na hora que você pega o copo aberto, já derruba metade. Então, o que sobrar, você molha a boca e vai embora, entendeu? E tem a questão também de se você tomar muita água, no caso do clima muito seco ali, tava muito frio, tem problema de respiração, você pode dar problema de diafragma e você perder ali o seu ritmo por conta da quantidade de água que você ingeriu. Tem isso também. E se você quiser ir no banheiro lá, os banheiros é bem complicado de ir. Tem umas placas assim, próximo banheiro, 6 quilômetros. É impressionante. Você dá risada, próximo 4 km. Você E o desespero fica onde? Lado, sabe? Corre de fralda, pessoal, vai de fralda. Ou faz na calça, né? Tem gente que vai. Até brinquei com o Douglas depois. Você viu as placas do banheiro? Ele rachava de cara, horrível. Pô, 4 km em um banheiro. Sacanagem. Desista. Faz ali mesmo. Ai, Perfeito. caramba. Você tomou isotônico, Douglas? Ah, não. Não, só tomei água. Assim, respondendo também a pergunta da Laís, né? No dia da maratona, eu procuro tomar mais água do que normal nos treinos, né? Faço treino, fizemos os treinos aí, o máximo que foi um longo de 34, né? E tomei água umas 2 vezes no meio do treino, assim, né? E mesmo correndo aqui no quente, aqui no calor que a gente treinou. Só que na maratona, nas 3, nas 4 que eu fiz, né? E em todas elas eu fiz igual o Mário. Um pouquinho de água em praticamente todos os pontos, até pelo medo a gente sempre fala, né, a maratona mesmo do 35, 36 para frente, que a gente vai saber o que o corpo vai responder, né? Então, por conta de chegar lá no final e não desidratar, sabe? Então, e por enquanto deu certo isso, eu não tive problema com respiração, nem problema com dor na lateral, porque muita gente que toma muita água também fica com dor, assim, né? Isso. Aí eu sigo também isso. Isotônico também não, mas eu não tenho esse costume de tomar Gatorade, nada, então acabei nem optando em tomar isotônico lá para não mudar o que eu fiz aqui no ciclo do treino, né? Porque a gente sempre comenta, né, que a maratona em si ela é feita aí no ciclo, o ciclo que é a maratona, né? Você fez direitinho ele, o dia que você chega lá na maratona, é só curtir, é só replicar o que você fez em todo o ciclo, que não tem como dar errado, sabe? É cabeça alinhada com o corpo. Às vezes você vai forçar um pouquinho mais em algum momento ali, porque você sente que o corpo tá mais ali para você correr um pouquinho mais. Aí no momento você vai querer reduzir, né? Mas isso você faz também em treino. Às vezes eu tô fazendo um treino por um longo aí, por um ciclo de maratona, você sente que você tá melhor, num treino você diminui um pouquinho mais, né? Então não tem como dar errado se você fez um ciclo bom, chegou no dia lá e curtir mesmo tudo que tem de bom numa maratona e comemorar muito depois, né? Que terminar inteiro igual a gente terminou, né, Mário? Termina um pouco cansado, né? Pouco não, termina cansado, porque 42 não é normal assim, 42, né? Qualquer um corredor, né? Até os elites chegam cansados, você vê lá. Mas a gente chegou inteiro, depois desses 10, 15 minutinhos, a gente já tava ali, né? Normal, tudo sem dor, nada, né? Então isso é uma conquista enorme pra gente, né? Sim. Ô Douglas, rapidinho aqui, porque você comentou, né, do KM 30, 32, e muitos atletas falam mesmo. Uma dúvida que eu tenho, vocês usaram a estratégia da cafeína? Normalmente os atletas usam o gel com cafeína a partir do KM 30 para conseguir aguentar num ritmo bacana e seguir até o final. Vocês utilizaram essa estratégia da cafeína ou não? Olha, eu só usei o gel, né? Os 3 gels que eu levei, né? Que eu tinha. Sim. Em 3 momentos da corrida, né? Que acho que foi no 12º km e mais ou menos no 25º e no 34º. E eu tomei uma cápsula de sal, né? Uma cápsula de sal, isso. Eu fiz isso também em Florianópolis, sabe? Uma cápsula de sal. E aí no 30º, acho que foi no 29º, no 30º, alguma coisa assim, eu tomei essa cápsula de sal.
E acho que já foi o suficiente aí que eu não acabei a prova. Eu já teve treinos mais curtos que eu fiz que eu acabei a prova assim com sal, sabe, em volta da nuca, assim, né? A maratona eu terminei, eu fiz dessa forma, não tinha sinais nenhum de desidratação, né? Então, nem cãibra, nem sal na nuca, né? Então, eu acho que, pra mim, assim, gente, é o que dá certo pra cada um, né? Você vai testando ali. Pra mim, isso funcionou. Legal. Pessoal, deixa eu puxar um assunto aqui que o pessoal sempre comenta lá com a gente, lá no canal. Um dos itens que a gente tem um desconto pelo canal Corrida On Demand, que é os óculos da IOP, 2 modelinhos. Bem legal. Bom, esse óculos aqui, todo corredor acho que já que sabe o modelo, conhece da IOP, né? O Corrida On Demand conseguiu um desconto bacana lá de 10%, usando o cupom Corrida On Demand 10, todo o site com 10%. Então, provavelmente já vai pagar o frete e ainda mais um pouquinho do valor do óculos, dependendo do modelo do óculos, né? E a maioria dos corredores acho que gosta do óculos. Não sei se o Mário usa, o pessoal gosta de ir mais leve nas corridas aí, mas a maioria usa óculos, né? Então, usar o cupom do Corrida On Demand 10, né? Todo o site com 10% de desconto, tá bom? Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, Bora. Thiago, Deixa eu pegar aqui do YouTube. Priscila Paduan, ela perguntou o seguinte, pro Mário e pro Douglas, né? Tem uma pergunta aqui, qual foi o ponto mais crítico da maratona de Tóquio? Em qual momento que você fala assim, ó, bateu um medinho aqui? Qual KM? Vixe. Vixe. A largada foi complicada. Eu digo que aí, ó, o primeiro às vezes a gente tá KM pensando que é lá no quilômetro 35 e muito o medo foi no empelotada. começo. Muito empelotada ali no começo. E acho que a gente fechou o primeiro KM para 4:15, eu acho. Porque não dava para correr direito. Tava eu e o Douglas desviando e eu tava com uma dor no joelho esse tempo atrás. Eu nem postei nada, mas tava com muita dor no joelho. Até fui trotar na sexta, fiquei com dor, mas graças a Deus passou e bora. Eu tava com medo de fazer ficar desviando as pessoas. Então esse primeiro KM pra mim e pro Douglas foi muito difícil, que a gente combinou de ir junto, né? E a gente fechou, depois a gente começou a ajustar para entrar no pace, então depois começou a dar uma descida no pace. Mas eu acho que ali no 32 depois foi a segunda parte mais complicada do vento. E geralmente que KM que você percebe que encaixou ali na velocidade de cruzeiro, Mário? Cara, no terceiro, quarto KM você já tá sentindo assim, tipo, aqui, tá encaixado, vamos, sabe? Porque assim, meia maratona e maratona, você encaixa o ritmo logo já no começo, assim. Você não fica oscilando muito, sabe? Porque 5K é loucura total o tempo inteiro, né? Não, Deus nos acuda. Os 10K é um pouquinho menos, mas meia maratona, no terceiro KM você já tá meio que encaixado já. Se a prova não tinha muita curva e não tinha muita subida no começo ou descida, já ali no comecinho você encaixa. Até falei pro Douglas assim, ó, estamos dentro, é só manter. Acho que no KM2 já, né, Douglas? Agora é só manter. Sim. Agora. E da sua parte, Douglas, qual foi o KM que você, respondendo a pergunta da Priscila, em que momento da maratona de Tóquio você deu um medinho, bateu um sustinho assim, falou, opa? Olha, assim, na verdade, pra mim, eu acho que isso veio um pouco da cabeça, assim, porque eu fiz a minha primeira maratona lá na SP City. No 37º KM lá na SP City, foi a primeira corrida minha, né? E eu tive cãibra, sabe? Foi a primeira vez que eu tive cãibra numa corrida, acho que a única também que eu tive. E eu terminei a partir do 37 para frente, reduzi bastante meu ritmo que eu tava ali. E até depois, na hora que eu vi o tempo lá, eu falei, acho que é porque eu forcei demais o começo mesmo, porque acabou dando um tempo bom, né? Aí, todas as outras 3 maratonas que eu corri, Boston, Florianópolis e Tóquio, nesse mesmo tempo aí, 37 km, eu... sabe, me instala ali um medinho, sabe, um medo, né? Até em Florianópolis eu corri com outro corredor muito bom da Top, né, o Jefferson, a gente correu junto. Nesse mesmo KM eu falei para ele, nossa, Jefferson, acho que eu senti alguma coisinha, só que era psicológico, não senti nada, né? Aí a hora que chegou no 39, ele falou para mim, acho que agora é eu. Eu falei, Jefferson, eu tô na mesma, para mim era psicológico, eu mantive o ritmo para terminar. E em Tóquio foi a mesma coisa, sabe? A hora que virou 35, 36... Aí eu já entrei com aquele medinho, olhei pro relógio, aí passou pro 38, eu falei, nossa, não vai ter nada, só terminar a prova que não, já passou, né? Sabe, eu acho que agora o momento
que eu sempre tive um medinho foi nesse momento, talvez seja por causa da primeira mesmo lá. Entendi. Não, beleza. Eu acho que maratona é bem isso mesmo, né, Mari e Douglas? A cada KM a gente fica se autoavaliando, autoanalisando ali 5, 10, 15, 21. 21 passei da metade, vai 30 e do 35 para frente, bora, né? Só mental mesmo. É muito mental ali, né? E é bom, assim, essas majors que você vai batendo placa, né? Você bate 5K, falei pro Douglas, a gente tem que passar, sei lá, 5K, acho que era 18h20 ou 18h40, não lembro agora. Você referencia na placa lá, bateu 5K no tapete, dá lap no relógio e está dentro. Foi batendo todos, né? Então, assim, dentro do que a gente queria, né? Mas passou ali no 30, 35 é muito cabeça, né? Se você achar com a cabeça não muito boa, você acaba desistindo, porque você vê pessoas andando, isso é um problema. Você ver pessoas andando te dá vontade de andar, às vezes. Pô, a pessoa tá andando, porque, sabe, será que vai acontecer comigo? Então você... É uma briga ali, né? Então a ideia é tentar ser cabeça forte ali, lembrar tudo que a gente passou no ciclo, tudo que deu bom, né? E colocar no dia em prática aí. Sim, É isso aí. fala muito forte. Meninos, assim, o que mais chamou a atenção de vocês em Tóquio, né? Eu sei que tem muita coisa aí, vocês vivenciaram muita coisa nessa prova, mas qual foi o momento ali que mais chamou a atenção de vocês na prova de Tóquio? A maratona, assim, como eu vou falar assim, para mim, tá? Vamos lá. Como eu fiz Boston e aí eu decidi, né? Como eu já comentei, um plano de vida aí, completar essas 6 majors, né? Fazer as 6 aí maratonas, as majors. Eu não sei se essa é a que a turma usa mais frequente para receber a mandala, completar a 6ª em Tóquio, né? O que me marcou é que eu vi muitos corredores lá correr na última das 6, né? Das 6 majors. Então, eles corriam lá com um número, todo mundo tinha um número na frente, assim, né, que é da maratona, e eles tinham outro número que ficava nas costas, e também depois que você chega ali, todo mundo pega a medalha e tinha outro espaço só para eles, para quem está completando a 6ª, né, pegar a mandala ali e passar por ali. Então isso eu achei muito fantástico, sabe, você vê que eu estou na segunda, fiz a segunda agora, né, agora vou caminhar para a terceira. Aí você vê a felicidade, todo um monte de gente pegando, eles falam, é possível. Você fala, nossa, aí você via pessoas jovens ali, pessoas de 30 anos, você via pessoas de 40, você via pessoas de 60 anos, então todas as idades, sabe? Daí você pensa, é possível, sabe? Eu tô na segunda, vamos caminhar certinho, né? Não vamos querer fazer loucura de querer fazer um tempo super top em uma só, porque não é uma só, né? São 6, é uma vida aí, né? Às vezes é anos para completar ela, né? Então, eu acho que isso é o que mais marcou para mim, ver esse trâmite aí do pessoal completando as 6 ali, completando a mandala ali. E pra você, Mário? Falando não da maratona, né, mas o Japão em si, a organização deles, sabe? É sensacional, assim. O Douglas tomou uma multa ali, uma chamada na primeira. Em 1 minuto que a gente entrou lá, numa escada rolante lá, que eu achei bem engraçado, assim, os métodos dele, sabe, são muito assim, então, escada rolante são 2 pessoas, quem tá do lado direito tem que subir andando em escada rolante, do lado esquerdo espera, sabe, sobe na escada rolante normal. E tinha um japonês, eles são muito acelerados assim, mas eles são muito pacientes, então, assim, a educação deles, transporte, é muito fácil de andar, assim, foi bem simples, eles são super pacientes pra quem não fala, tipo, japonês, eles pegam o Google Tradutor para tentar vender, ajudar a gente, sabe? Então, assim, a energia do Japão achei muito bacana, assim, sem contar a maratona, né? A maratona foi sensacional, o pessoal na rua gritando, apoiando, tocando sininho, o pessoal da Major que conseguiu as 6, assim, desfilando depois da medalha, né? Tipo, um dia vai ser nós. Então, Tá chegando. Tá chegando, metade já foi, então é muito emocionante essa parte, assim, do Japão, assim, eu achei que ia ter muita dificuldade com o idioma lá, né? Por causa do português e inglês, mas não, sem problemas, assim, sabe? Foi super tranquilo. E eles pediam desculpa por não entender a gente. Então, achei isso, sabe, muito diferente da Alemanha, que foi bem mais pancada, mas o Japão foi uma educação, assim, extrema, assim, com a gente. Até um restaurante que a gente foi, né, que tava lotado, o cara falou, desculpa, não tem como, hoje não dá, tem outro ali, ó, tenta ir lá, porque tá muito lotado por causa da maratona. A parte que a gente come bastante, eu como carbo, né, pré-prova, acho que o Douglas também. Assim, ó, desculpa, não tem como atender vocês, mas tentei naquele lugar ali, ó. Então, sabe, bem educado, assim, e polite, assim, o pessoal. Entendi. Mário, aproveitando que você falou do carbo, né, tal, vamos falar de um assunto que eu amo, que é a alimentação.
Eu queria saber de vocês aí, quem que cuidou, né, da alimentação de vocês? Falar um pouquinho como que foi a estratégia nutricional que vocês utilizaram para esse tipo de prova. Bom, eu sou adepto ao carbo, então macarrão pré-longão, macarrão pré-prova com frango ou carne. Quem cuida da minha nutrição é a Raquel Guimarães. Eu faço o plano com ela já faz uns 4, 5 anos, então o meu tem pão de manhã, pré-treino, então assim, normal, uma fruta, tomo whey, óleo de peixe, sabe, é bem tranquilo, nada tipo de muita loucura. Eu como pão com doce de leite à tarde, porque eu treino à tarde, Gostou? Pão com doce de leite, tem gente que não gosta, não sei o quê. Pré-treino à tarde, então quando é 4h30, eu como esse pão e vou treinar. Então, assim, é bem tranquilo. Eu tenho a meta de peso junto com ela, que eu traço, né, para a prova. Então, para meia maratona e maratona eu corro com peso, para 10 e 5K eu reduzo o peso para correr mais leve. E bem tranquilo, assim, sabe? Nada de inventar a roda, assim. Ela é bem tranquila para montar o cardápio aí. E para você, Douglas, como é que fica a sua alimentação aí? Bom, eu preciso, verdade, criar vergonha na cara e arrumar uma nutricionista, que não tem, tá? Eu mesmo que... Não, mas eu sou bem correto com a minha alimentação, tá? Apesar de não ter uma nutricionista. Bem correto. Tem coxinha, tem pastel, não, tem coca. pizza. Eu não tomo refrigerante, muito raro, tá? E, assim, eu como muito feijão, que é uma coisa que eu amo de paixão, não gosto de arroz, então a vida inteira eu comi muito feijão. E muito legumes eu adoro de tudo, né? Almoço, legumes, feijão. E à noite eu como também carbo, né? Que eu acabo fazendo com meus filhos macarrão, tudo, e a gente acaba comendo. E que eu uso bastante, o Mário falou do pão com doce de leite, né? Eu como bastante pasta de amendoim integral, uma coisa que eu gosto muito, me ajuda bastante, né? E eu acho que talvez o psicológico já esteja trabalhando junto, né? E aí, sempre que eu como um pré-treino ali, pasta de amendoim. O treino é outro, sabe? Achamos, eu acho que é lá, bem... né? Achamos lá, né? Penamos, mas achamos, né? Verdade, mano. Eu falava, Mário, será que nós vamos achar pasta de amendoim aqui? Senão eu não vou correr bem, cara. Aí foi no sábado, né? Conseguimos achar um lugar lá, isso aqui é pasta. Daí eu coloquei pra traduzir, que era uma latinha diferente, assim, é pasta de amendoim. Falei, agora eu vou bem amanhã. Tá Sorrisão feito. da criança tava feito, visão lá, pré-prova. E muita água, né? Eu acho que eu tomo muita água, de verdade, sabe? Então, eu sou uma pessoa que transpira bastante, né? Então, e eu sempre tô tomo até mais do que precisa, acho, no dia, tá? Então, essa é um pouco da minha alimentação, que eu por enquanto, acabo fazendo sozinho, mas eu não fujo muito, não. Eu sou bem regrado com as coisas, eu costumo fazer, colocar ali uma meta, colocar um propósito e seguir, sabe? Isso para mim é bem fácil seguir o que eu combinei, o padrão que eu tenho ali. E o café, né? Não pode faltar o café, né, Mário? Tô te caguetando aqui na live. 11 Tô te caguetando. 11 da noite ele descendo no hotel pegar café. O café é essencial, né, gente? 11 da noite? 11 da noite não. 11 da noite ele desceu no Ai, hotel. caramba. Ó, tão te caguetando aqui, viu, Douglas? Passa de amendoim, café, tão te caguetando aqui, mano. É isso que eu ia falar, viu, ô Douglas? A Priscila já comentou aqui no YouTube, pasta de amendoim pro Douglas, né? E o café. Então a Priscila já tá te caguetando aqui. Não, mano. A Priscila já teve umas conversas com ela de pasta de amendoim. Ela jura, eu também. Falei, nossa, que beleza, alguém, sabe? E a Gabriela Heleno comentou assim, ó, imagina se ele tivesse acompanhamento personalizado. Se já tá voando desse jeito, se tiver acompanhamento, ninguém pega mais, né? Deixa eu aproveitar e puxar uma pergunta aqui, ó, do YouTube, pessoal do YouTube, da Tatiane Keller. Eu acho que o Mário até comentou já sobre isso, mas ela perguntou o seguinte, qual organização, estrutura e organização vocês acharam que foi melhor, Tóquio ou Boston? Boston. Nem penso. Boston? Não, é mesmo? Não dá nem pra cogitar, cara. Na de Tóquio, a Expo, ela faltou muita coisa. A gente não conseguiu comprar corta-vento. Já começou por aí. Não tinha corta-vento P pra gente. Só tinha Extra GG pra cima. Então, assim, isso foi um ponto, assim, que a gente ficou bem, assim, chateado. A gente trouxe o mascote, mas não trouxe o agasalho. Mas Boston também, pra você entrar nos corrais, na sua onda, na sua baia,
é muito diferente de Tóquio. Tóquio a galera pulava cerca pra entrar junto com a gente. Então tinha muita gente que não era do nosso gate ali, do nosso portão e tava com a gente. Então, assim, a organização de Boston é sem palavras, assim, sabe? Tóquio é muito bom mesmo. Mas quando você vai pra uma... Tipo, que você foi... Boston foi a primeira, a gente viu que tudo deu certo, tinha agasalho, deu tudo certo. A parte de locomoção também dos trens que eles fizeram, dos ônibus, desculpa, pra levar a gente, sabe? É uma estrutura fenomenal. Boston você se sente muito mais abraçado. Você se sente Entendi, fiquei até impressionado agora, Mário, porque assim, ao mesmo tempo que você comentou que no Japão eles são bem atenciosos, bem a parte de tentar ajudar o turista e tal, a parte de organização, Boston ficou na frente. Eu acho então, que né? Boston respira a corrida, porque a gente estava no mercado... Energia, né, mano? As duas têm uma energia boa, uma energia de Boston é surreal, cara. É Surreal. incrível. A gente cara. no mercado, assim, a gente com a jaqueta de Boston, a mulher perguntou assim, que horas vocês vão largar? Daí a gente falou o horário, sabe? O horário, a gente vai largar tal horas. Os três. Ela falou assim, então vocês são muito rápidos. Foi desse jeito. E foi embora. Tipo assim, pelo horário ela sabia que Pessoal, a gente era rápido. Que legal. Claro, até pagaram um café pra gente ir em Boston, porque eles falaram que a gente era correndo. Não precisa pagar, já tá pago. O pessoal respira a maratona, isso é muito louco. É uma grande diferença, né, entre os lugares, assim, as organizações. Isso mostra que o quanto é importante você se envolver com o esporte, o quanto é importante você amar aquilo que você faz para que você tenha essa entrega, né? E falando essa coisa de entrega, de se preparar, é importante a gente trazer vocês aqui exatamente por conta disso, porque às vezes o pessoal pensa que é só começar a correr, e não é só isso, né? Tem toda uma história, tem todo um preparo, não é só você chegar lá fora e correr. Então esse bate-papo, ele é muito importante, e eu já quero também agradecer a todo mundo que tá na live, que tá mandando pergunta, que tá mandando salve. Não vai dar pra fazer a pergunta de todo mundo, infelizmente, mas a gente vai trazer vocês mais pra frente aqui pra conversar de novo sobre maratona. Por falar em preparo, eu queria puxar duas perguntas, Mário, pra você. Primeiro, você é treinador, você tem assessoria, né? Eu gostaria que o pessoal da Top mandasse um mais salve aí, mandasse rainhos aqui no nosso YouTube. Mandem rainhos, se identifiquem. Para você falar um pouco desse processo de assessoria. A gente tá chegando já nos minutos finais da nossa live. Para você falar um pouco como é que funciona esse processo de assessoria, como é que você prepara essa galera que treina com você. Também faz parte de fazer um jabazinho, então aproveita agora, meu jovem. Eu queria que você contasse um pouco a história da como que a Top começou, quando você decidiu começar, como é que foi. Conta um pouco desse processo aí, como assessoria de corrida. Compartilha com a gente aí, meu jovem. Claro. Eu sempre fui ligado ao esporte, então desde criança, futebol, depois fui pro xadrez, não parece, mas joguei xadrez quase avançado aí. Depois eu comecei a correr porque eu me desiludi do futebol, basicamente, foi isso, né? Comecei a correr por hobby, mas sempre eu queria fazer educação física, né? E eu casei com a Mônica, né? E a Mônica me apoiou nesse sonho, nessa vontade minha de fazer educação física. E a gente teve a ideia de surgir um grupo de amigos, assim. Foi bem assim, vamos fazer um grupo de amigos, vamos surgir a Top, personalizado. A gente começou com 5 pessoas, sabe? Bem no comecinho aqui em Hortolândia, e foi tomando uma dimensão tão grande, a Mônica com marketing, assim, e eu com treinamento e com assessoria. Então a gente vê cada caso de aluno, então a gente vê cada aluno, qual que é o objetivo dele, onde ele quer chegar, quais são as metas, é possível, não é possível. Eu sempre penso no aluno para ele não se machucar. Então, os treinos, até a galera brinca, né, que parece ser fácil, assim, né, não é tão puxado os treinos. A minha meta é que eles não se lesionem e que eles conquistem os objetivos. Então, um passo de cada vez, correr até não querer mais, sabe? Ter o corpo para correr. Não adianta a gente gastar toda a energia, todo o combustível em 1 ano, 2 anos. Tem pessoas que se machucam, né, e se lesionam e sempre estão lesionadas. Então, a meta minha, junto com a Top, com a Mônica, é a gente ter os alunos ativos, fazer os treinos, ver que o treino dá para fazer e conquistar os objetivos passo a passo. Bem devagar, assim, sabe? Progressivo. Nada de, vou sair dos 40 minutos no 10K, já quero chegar nos 32. Não,
39, 38, 37, sabe? Baixar com qualidade, para que quando você tiver de novo treino, fazer a prova, você vê que é possível fazer. Não fazer uma vez na vida, sei lá, um 33 minutos nos 10K, depois nunca mais fazer, porque você não consegue mais. É ser gradativo, é colocar aquilo no seu DNA e progredir sempre. Show de bola, é isso aí. A galera que mandou vários rainhos aqui, ó. Deixa eu mandar um salve, que agora a galera participou, merece, né? A Marcinha mandou, salve Marcinha, Gabriela, a Kátia, eu vou mostrando aqui, ó, porque assim eu vou sabendo que eu não esqueci o nome de ninguém. A Márcia mandou rainha aqui, ó. Quem mais? A Gabriela Helena mandou, a Kátia Peia Pastris mandou, a Kátia mandou aqui, ó. Opa, sou top. Quem mais aqui, ó? O Danilo Cerqueira mandou aqui. O Danilo mandou também uma pergunta, tá lá em cima. Eu vi, meu jovem. Vamos ver se dá tempo de soltar aqui. Quem mais? A Marcia mandou a melhor top, ó. O pessoal tá tudo querendo folga no treino. Não queria falar nada, não, hein? A Carolzinha também mandou aqui, Raí. Quem mais? Luiz Fernando mandou. O Jefferson Matos mandou um vambora. Priscila mandou. Quem mais? O Anderson Paduá mandou orgulho em fazer parte desse time. Quem mais? Tem mais aqui. A Tatiana mandou aqui também o Ru com rainhos. O Thiago Augusto mandou também, né? Que tem que aliviar meu treino amanhã. E é isso. Agora vamos pra rodada final, gente. Laís, tem uma pergunta final aí. Fica à vontade, jovem. Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta simples, mas é uma curiosidade minha, pessoal. Você, como treinador, qual o melhor tipo de treino, o melhor tipo de tênis que você indica para esse tipo de prova? Depende de cada atleta, porque assim, eu corri com o Alpha Fly 2, o Douglas também. Então assim, depende, tem gente que machuca o pé com o Alpha Fly. Tem vários alunos que compraram o Alpha Fly e machuca. Então assim, tem que ver o perfil do seu pé. Tem aluno meu que descolou o Vaporfly 2, que eu gostei muito de fazer o Vaporfly 2 também, a maratona. Tem gente que descola, depende do formato do seu pé. Então assim, o meu pé se adequou bem ao Alpha Fly 2. O Vaporfly 3, não gostei. Não encaixa no meu pé, não consigo correr com ele. Parece que não vai. Então assim, tem que testar, tem que provar. É difícil, tipo assim, qual que eu compro, sabe? Eu até com os alunos eu ajudo a comprar os tênis também, para ver qual que é o formato do pé, qual que é o tipo de pisada, o que ele procura também no tênis. Não fazer os longos também com tênis de prova também, porque você vai, sabe, é bom você não usar. Então, eu falei até pro Douglas, evita não usar o Alpha Fly para longo, né? Tenta usar com mais amortecimento, mais conforto, porque você não vai correr no mesmo pace o longo e a prova. Então, tem um tênis de amortecimento, então tem todos esses fatores, né? Mas, de fato, eu corri com o Alpha, eu acho que o Douglas também correu com o Alpha, mas é muito pessoal o tênis, assim, sabe? Tem muita gente que gosta do ASICS também. Eu já não me adaptei com o ASICS também pra maratona. Legal esse lance, você ter falado esse negócio do lance aí do tênis, por exemplo. Eu não tinha a menor ideia que não é aconselhável. Eu não sei se isso vale pra minha maratona, que é o meu nível, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se isso vale também. Aproveita e já responde isso pra galera, Mário. No caso, assim, a gente que tá treinando lá, eu que tô no time do café com leite ali, tá? A gente tá começando agora. Quando tem longão, esses treinos assim, 10, 12, 15, 18, enfim. É bom a gente fazer com o tênis que vai fazer a prova, ou você mantém essa mesma regra, por exemplo, de usar um outro tênis e o que for fazer na prova, usar só no dia da prova? Isso vale também para uma quilometragem menor? Eu uso o tênis geralmente para fazer, tipo, vou dar um exemplo, na top tem um ritmo confortável, que eu chamo que é o ritmo de maratona. Então geralmente tem um K de aquecimento, 10 a 12 km em ritmo de maratona. Usa o tênis da prova, porque você vai correr o ritmo da maratona com aquele tênis. Você vai fazer um longão, por exemplo, o Douglas correu 3:40 a maratona. Ele vai correr a 4:20. Pra que usar o Alpha Fly 2, entendeu? Porque você vai pisar diferente, né? Do jeito que você tá correndo com pace 3:40 para um pace 4:20, então sua pisada é diferente. Então usar o tênis, eu não usaria. Eu usaria um com mais conforto, mais amortecimento, porque assim, ele vai preservar também a musculatura. E você também não vai gastar, tipo, o tênis também, que não é barato, né? Um Alpha Fly no Brasil, que ele dura em média, sei lá, 500, 600 km. O meu deve estar com uns 300 e pouquinho, que eu fiz as 3 maratonas com ele. Talvez é pra quarta aí, se tudo der certo. Mas é isso, eu não aconselho. Eu não uso, entendeu? Para o meu tênis de prova, para fazer longo em ritmo de mais leve. Mas se for um treino ritmado, legal, eu uso. Mário, deixa eu puxar aqui para falar um pouquinho de planos no futuro, né? O que Mário Basso
tá pensando agora? Qual que é a programação? Descansa Programação. um pouquinho ou já tá pensando na próxima já? E qual é a Já tá próxima? marcada já. Já tá marcada? Já tá marcado, mas eu brinco que eu vou sair uma semana Fala de férias, pra né, nós. com a esposa, daí eu procuro prova pra fazer, né, daí ela fica brava comigo, brincadeira. Daí eu faço a prova com as férias. Então eu vou sair uma semaninha de férias, né, 2, né, então vai ter uma prova que eu vou fazer sábado agora, de 5 km, daí depois eu vou ficar uma semana de descanso, daí a ideia é fazer uma prova de 5K pra tentar bater o recorde, vou pra tribuna 10K, depois eu tenho 3 meias na sequência, que é a de Campinas, a SP City, depois vou para Florianópolis, que eu consegui largar na Elite lá por causa de 5 segundos, a meta era 1,15, eu fiz 1,14,55, então por 5 Toma essa segundos. crachazada aí, ó. Toma essa crachazada aí, ó. 5 segundos. E depois, Maratona de Chicago. Então, vamos para Chicago. A top vai em peso. Vai ter, se eu não me engano, 8 alunos. Se eu não me engano, são 8. E essas provas antes que você vai fazer antes de Chicago, vai para tempo. Aí vai para... A ideia é, eu vou correr com o Jefferson e com o Douglas em Campinas, que a gente já combinou, né, pra gente tentar baixar mais o tempo, né, então a gente sempre corre junto, a gente correu a SP Simples ano passado junto, eu até brinquei que eu ia cadenciar a prova até os 10 e eles estavam proibidos de me passar, que eu ia cadenciar a prova, deixa que eu cadencie até os 10, ninguém me passa. Douglas ficou com medo, ficou pra trás. Falou, não, deixa eu ficar com esses caras aí. E a SP City, a gente sempre vai todo ano, então a galera gosta, então vamos tentar correr lá, pegar o top 100 lá também de novo. E Floripa eu vou pra tentar o RP. Das 3 que for mais forte na meia, vai ser Floripa mesmo. Depois já serve como preparação pra Chicago, né, que é 1 mês e meio depois, 1 mês e... Dá 6 semanas de diferença, né, então vai ser tipo um baita teste ali. Chicago é setembro? Outubro. 13 de outubro. 13? Eu ia falar 12. 13. Logo depois de Floripa. Respirar. Logo depois de Floripa. Respira um pouquinho e vai. Tá certo. Mas serve como treino, né? Eu até falo pro Douglas, assim, todo ano que a gente fez Floripa ali, né? Tanto o Douglas quanto o Jefferson e eu, assim, a gente sempre colocou uma meia ali pra fazer um tempo bom, sabe? Porque dá uma confiança, assim. Você tá treinando um longão de 30, de 32, então você põe uma meia ali no meio do ciclo, te dá uma confiança. Você fazer um treino bom, uma prova boa, você vai muito bem pra maratona. Isso te deixa uma energia muito, muito forte ali, próxima da prova. É isso aí, meu povo e minha pova. O papo tá muito bom, mas infelizmente a gente precisa encerrar essa live. Ah, que pena. E eu quero agradecer de coração a todo mundo que mandou seu salve. Eles vão voltar aqui, assim a gente consegue trazer os homens de novo pra poder trocar mais ideia, falar mais sobre maratona, falar sobre preparação, falar sobre treino. E eu quero deixar esse espaço então pra vocês dois, Douglas e o Mário, poder deixar suas palavras finais. Vamos começar pelo Douglas então. Douglas, queria que você dissesse aí as suas palavras finais, agradecimentos, beijos e abraços, solicitações de pasta de amendoim e café. Fica à vontade aí, meu jovem, o microfone está nas suas mãos. Não, de verdade, eu vou agradecer de novo aí vocês, tá, pelo convite. Confesso que eu tava até meio ansioso, um pouquinho nervoso, como que vai ser esse bate-papo numa live, né? Não é da minha rotina participar de live, né? E foi um sucesso, tá? Fiquei bem à vontade aqui, agradeço mesmo o convite. Agradecer o Mário aí, né? Mário que puxou esse ciclo comigo, me levou ali em cima, então, né, fiz acontecer o que foi proposto por ele ali, né, do que eu queria, né? E falar pro pessoal, né, que assim, eu já comentei, né, que não faz muito tempo que eu tô na corrida, considerando, né, a gente vê bastante maratonista aí que faz um tempão que tá aí nas maratonas, né? Eu depois de 3 anos correndo, que eu fui para a primeira maratona, e hoje eu estou no segundo ano de maratonista, né? Que é possível, né? Tem que ter a cabeça, tem que dedicar, tem que focar, né? Colocou a meta ali, quer fazer uma prova, foca, segue certinho. Vai ter imprevisto? Vai, mas você não fez hoje, faz amanhã, porque a gente é corredor amador, a gente trabalha, a gente tem a família, tem tudo isso, né? Então tem todos esses obstáculos aí, mas isso não impede, tá, da gente conseguir correr atrás e chegar ali cruzar aquela linha aquele pórtico, a linha de chegada ali e ser o cara mais feliz do mundo, cara. É muito bom. Por favor, mostra essa medalha que você tá com ela no pescoço aí. É isso que a gente quer ver, Brasil. Essa medalha linda. Não, essa aqui
Eu já tô usando praticamente colar ela, sabe? Já fica colar pros lugares. Então é isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o Douglas aqui que colocou a gente na live, topou trocar essa ideia, tava todo nervoso. Ah, mas eu não sei como é que vai. Se deixar só o Mário, falei, não, vocês estavam os dois lá, vai os dois trocar essa ideia. Mas é isso, obrigado por você ter aceitado aí. A gente vai trazer você mais vezes também pra contar, pra gente falar mais de corrida, porque é o que você falou, a gente ama a corrida, mas a gente não vive de corrida ainda, né? Quem sabe um dia a gente vive de corrida, a gente não tem a sorte que o Mário tem ainda, né? Quem sabe, em breve, né? Mas também agradecer ao Mário aí pela disponibilidade, pelo seu tempo aí, por ter topado esse bate-papo. O Mário vai voltar aqui pra trocar mais ideia com a gente, falar sobre treinamento, tirar dúvidas, mas agora o microfone está na sua mão, Mário, pra você poder agradecer aí a galera, fazer as suas palavras finais, mandar aquele recadinho especial pra patroa. Aproveita, meu jovem, pra poder aliviar a barra. A hora é agora. Não, eu queria agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar podendo participar aqui do programa com vocês, tirar as dúvidas da galera, agradecer o pessoal da Top, que estava em peso aí, via as perguntas, as mensagens aí, agradecer minha esposa, a Mônica, que sempre está comigo, me acompanhou todo o ciclo, deixei ela super preocupada, né, porque sai 4h30 da manhã, daí você faz o live do Garmin Connect com ela, fica monitorando onde você tá, né? Então, para não deixar ela preocupada, tem que fazer isso, né? É uma preocupação muito boa, né? E é isso, né? Então, é possível fazer maratona, é dedicação, é ter um tempo e querer muito, sabe? É abdicar de algumas coisas, mas é possível. O índice é possível, não é impossível. Se tem ali, a gente consegue fazer. É só a gente se dedicar, assim, querer abrir mão de algumas coisas. Eu sei que tem dia que o sofá vai chamar, mas, tipo, não... vou treinar, sabe? Hoje eu trabalhei o dia inteiro aqui em casa com obra, daí eu falei pra Mônica, vou treinar. Você vai? Eu vou. Vai dizer, não, vai descansar. Não, vou treinar porque, bora, tá na planilha, vamos fazer. Então, às vezes a gente não vai querer mais treinar, tem dia que a gente não quer, mas lá na frente é a recompensa, né? É a medalha, é o pórtico, tudo que a gente passou, são momentos, então se dediquem, treinem que vem. Vai dar tudo certo. É isso aí, oi. Thiago, tem só 10 segundos para contar um evento. Se for fofoca, conta. Se for fofoca, conta. Não, é assim, uma coisa que aconteceu que já contei para várias pessoas, né? Se tiver algum, não sei se tem algum corredor que estava ali comigo, se estiver assistindo, ele vai saber do que eu estou falando. Eu voltando embora de Tóquio, né? Eu tive uma escala em Dallas. Aí parei em Dallas, 5 horinhas de escala ali para vir para o Brasil, né? Para São Paulo. Aí ali, na hora que foi pegar o voo de Dallas para vir para São Paulo, já tinha vários brasileiros, eu estava com a camisa da corrida, vários estavam com a camisa da corrida, que todo mundo que, né, é o dia da volta, né? Aí nesse momento começamos a conversar, você correu, que legal, beleza. Daí teve um corredor lá, né, o Ronaldo, ele olhou o celular e falou, nossa, saiu o índice aqui dos melhores brasileiros. Né? Aí eu olhei aquilo que tá no grupo nosso, né, Mário? Tá no grupo de corredores. Eu olhei o quinto, eu olhei meu nome lá, falei, nossa, eu falo ou não falo que eu sou o quinto brasileiro? Senhor. Eu falei, vou falar, né? Falei, tá vendo o Douglas Freitas? Ele sou eu. Aí todo mundo começou a olhar pra mim. Quinto, você é o Douglas Freitas? Eu sou, né? Não, mas você é elite, eles acharam absurdo, sabe? Já deu autógrafo, já deu autógrafo. Eu entrei no avião, tem um cara que veio conversar comigo, você mesmo que é o quinto melhor brasileiro da maratona, parabéns, dá o contato aí pra gente conversar. Então foi uma coisa que eu sou uma pessoa comum, corredor amador, tudo ali, mas se você passar por isso, falei, nossa, me senti um cara ali, falei, nossa, gente, olha isso, onde que a gente chegou, sabe? Mas isso foi muito legal, Douglas. Pra gente foi muito legal, porque a gente tá acostumado a ver grandes nomes, né, em todas essas maratonas. De repente, quando a gente vê pessoas que estão próximas da gente, que a gente acompanha a história, o sabor é diferente, né? A gente compartilhou nas redes sociais, quando a gente viu lá, que o Sérgio compartilhou pelo canal dele, foi por onde eu vi, começamos a compartilhar, falou, meu treinador foi o terceiro e o Douglas foi o quinto! Saímos esbanjando. 2 top 5 ali, pensando ó. que é... 2 top 5 a gente tem que aproveitar e esnobar mesmo. Mas isso é muito legal e parabéns de novo pra vocês. Vocês acabam sendo referências pra gente que tá aqui desse outro lado, que tá pleiteando, que tá planejando aí chegar a fazer uma maratona. A gente sabe que aqui na Top, em qualquer assessoria, tem corredores de vários níveis, e o Corrida On Demand tem essa proposta de conversar com esses corredores que estão começando, que estão vencendo o seu pace, que estão só na caminhada, mas que querem
que querem começar a correr e tem essa paixão pela corrida. E a gente sabe que a corrida é uma coisa muito louca. Você não pode começar a correr, porque quando você começa, você não quer parar. Então, é muito legal ver o sucesso de vocês, ver o crescimento de vocês. Foi muito importante ter vocês dois aqui hoje para trocar essa ideia, para contar um pouco como que foi essa experiência em Tóquio. Então, de verdade, muito obrigado pelo aceite de vocês. Eu vou passar o microfone para a Laís e para o André darem os seus tchauz também e a gente encerrar esse programa aqui com chave de ouro. Laís, por gentileza, o microfone está nas suas mãos. Peguei o microfone. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo aí da live que comentou, né? Participou aí, brigadão mesmo. E a vocês também, né, meninos? Ao Douglas, ao Mário. Parabéns, né, pelo índice aí, pelo tempo de vocês. E obrigada por participarem com a gente na live. E eu passo agora a vez para o nosso amigo André. Valeu, Mário, valeu, Douglas, obrigado pela disponibilidade aí, ficar até tarde, a gente sabe que para corredor, 9h30 hora de estar na cama. Para quem vai acordar amanhã 4h30, 5h e puxar treino ou ir trabalhar, então obrigado por proporcionar essa experiência e trocar essa ideia com a gente, agradecer o pessoal aí que participou da live, mandou pergunta, mandou rainho, teve raio para todo lado, nunca vi uma live com tanto raio, mas... Obrigado pelo pessoal aí e por estar acompanhando o canal, né? A gente vai trazer bastante notícia nova, trazer bastante gente legal, trazer desconto aí, promoção, desconto de corrida. Estamos fazendo bastante parceria aí com algumas marcas e vão acompanhando aí, segue o canal lá no YouTube, no Instagram, que vai ter bastante novidade. Então, muito obrigado a todo mundo. É isso aí, meu povo e minha pova. Sexta-feira sai a versão em podcast desse programa. Obrigado a todo mundo que apareceu na live no Instagram. Você que tá ouvindo no podcast também, muito obrigado pela sua audiência. Comente aí no Spotify, no Spreaker, deixe seu comentário que a gente vai voltar a trazer os comentários aqui no podcast também. Vamos trazer nas lives. Fique de olho, tem bastante coisa acontecendo e a gente se vê na próxima live, na próxima quarta-feira. Você que ouve no podcast, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tá ao vivo no YouTube fazendo essa gravação e você pode participar e interagir com a gente, tá certo? A gente vai ficando por aqui, um grande beijo, foco no pace, no seu ritmo, no seu pace, Correndo Demente tá no ar, fui, tchau! Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @EdiçãoOnDemand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.